pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar sequência à leitura de Fahrenheit 451 do Ray Bradbury aqui no Desafio Literário 2021, julho de 2021, né? Gente, antes de dar sequência aqui à leitura, quero agradecer muito você que me acompanha. Se você é novo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Já vai se inscrevendo e ativando as notificações, tá bom? Bem legal, bem importante. Compartilha também e já vai deixando o like, tá bom? Vou deixar aqui na descrição e também os QR Codes aqui do ladinho. Caso você esteja assistindo da sua TV Smart ou do seu computador, você acessa com a câmera do seu celular. Me segue lá nas redes sociais, tá bom? Aqui na descrição também tem um link. E, gente, muito importante, usa o meu link da Amazon para comprar o que você quiser, ou o link da Amazon para você adquirir essa edição de Fahrenheit da editora Biblioteca Azul. Beleza, gente? Ontem nós demos início à parte 3. A parte 3, gente, é a última parte, né, aqui da narrativa, e a gente teve na parte 1 a introdução ali, né, a gente soube ali que o Guy Montag, bombeiro ali, né, tem uma missão, assim como todos, o corpo de bombeiro tem uma missão, que é queimar os livros e a casa onde tem livros. Então eles acionam lá um sinalzinho, né, um alarme lá, falando, ó, na casa do fulano ali tem livro, entendeu? Não é pra ter. Então eles vão lá, queimam os livros e a casa junto, entendeu? E a pessoa vai presa. No caso, a gente teve uma situação aqui que uma senhora, morreu queimada dentro da casa porque ela não queria sair de jeito nenhum. Então, assim, a gente teve essa situação que foi, no meu ponto de vista, eu até mencionei já, um dos gatilhos ali. Foi naquele momento que o Guy falou, não, cara, tem coisa errada aí, isso não tá certo, calma. E ele conheceu a Clarice também. A Clarice, na verdade, foi o começo de tudo ali. Mas a gente descobre ao longo da narrativa que ele já surrupiava livros nessas missões. Então ele ia para essas missões, ele ia para esses, né, cumprir com a ordem lá, e ele já surrupiava livros, ele já tinha um monte de livro na casa dele. Então, e um desses livros era a Bíblia, que foi o que ele levou lá pro professor, né? E a gente viu aí como que se desenvolveu ele conversando com o professor, eles bolando um plano e tal. Só que não deu muito certo, né? Pelo menos porque o capitão Betty entrou no caminho e deu ruim pra ele, porque foi lá na casa dele e botou fogo nos livros e na casa. Na verdade, ele meio que obrigou o Guy a fazer o serviço, entendeu? E, gente, e agora? O que vai acontecer com o Guy? O que vai acontecer com o professor? Vamos à sequência, então, a leitura. Hoje, seguindo o cronograma, gente, a gente vai ler da página 152, né? O finalzinho da 152, que eu li até aqui, até a 168. Vamos lá? Cada vez que firmava o peso na perna, era como se levasse nela um tiro de espingarda. E Montag pensava, você é um tolo maldito, um idiota, um terrível idiota, um maldito idiota. Olhe só essa sujeira. Onde está o esfregão? Olhe só essa sujeira. O que você vai fazer? Com esse maldito orgulho e mau humor, você pôs tudo a perder. Logo no começo, você vomitou em todo mundo e em você mesmo. Mas tudo de uma vez, uma coisa em cima da outra. Betty, as mulheres, Mildred, Clarice, tudo. Mas nada de desculpa, não há desculpa. Um idiota, um maldito idiota, vá entregar-se. Não, salvaremos o que pudermos, faremos o que resta fazer. Se temos que queimar, vamos levar mais alguns conosco. É isso. Lembrou-se dos livros e voltou, só para o caso de haver uma chance mínima. Encontrou alguns livros onde os tinha deixado, próximo à cerca do jardim. Mildred, Deus a abençoe, não havia notado alguns. 4 livros ainda jaziam ocultos onde eles os colocara. Vozes protestavam na noite e fachos de faróis giravam a esmo. Outras salamandras rugiam, os motores distantes, e carros de polícias abriam caminho pela cidade com as suas sirenes. Montag apanhou os 4 livros restantes e andou aos trancos e barrancos pelo beco e subitamente caiu, com a impressão de que a sua cabeça houvesse sido decepada e apenas seu corpo estivesse ali. Alguma coisa dentro de si o havia sobressaltado e o fizera parar, derrubando-o. Ficou deitado onde havia caído e soluçou, as pernas dobradas, o rosto cegamente comprimido contra o cascalho. Betty queria morrer. Em meio ao choro, Montag percebeu que essa era a verdade. Betty desejara morrer. Simplesmente ficar ali parado, sem realmente tentar se salvar. Apenas parado ali, fazendo piadas, provocando, pensou Montag. E a ideia foi suficiente para sufocar os seus soluços
e o levaram a uma pausa para respirar. Estranho, muito estranho, desejar tanto a morte a ponto de deixar um homem com uma arma e então, em lugar de calar a boca e ficar vivo, continuar gritando com ele e fazendo troça dele até irritá-lo e então, a distância, pés correndo. Montag se sentou. Vamos dar o fora daqui, vamos, levante-se, levante-se, você não pode só ficar deitado. Mas ele ainda estava chorando e aquilo tinha de terminar. Já estava terminado. Ele não desejara matar ninguém, nem mesmo Betty. Sua carne se enrugava e encolhia como se ele tivesse mergulhado em ácido. Sentiu-se sufocado. Viu Betty, uma tocha, imóvel, pairado sobre a cama. Mordeu as juntas dos dedos. Sinto muito, ó Deus, sinto. Tentou juntar todas as peças, retornar ao padrão normal de vida de alguns dias antes da poeira e da areia, do dentifrício denha, vozes de mariposa, de vagalumes, alarmes e excursões, coisas demais para poucos dias, na verdade, demais para uma vida inteira. Pés corriam no extremo distante do beco. Levante-se, disse a si mesmo. Droga, levante-se, disse para a perna e levantou-se. As dores eram estacas cravadas na rótula e depois apenas agulhas de costura e em breve alfinetes comuns de segurança. Depois que se arrastou por mais 50 outros saltos e tropeços, enchendo a mão com lascas de tábuas de cercas, as espetadas eram como se alguém estivesse borrifando água fervente naquela perna. E a perna finalmente voltou a ser sua. Ele receara que a corrida pudesse fraturar o tornozelo entorpecido. Agora inalando toda a noite para dentro de sua boca aberta e exalando-a pálida, com todo o negror que lhe restava pesado dentro de si mesmo. Retornou um passo regular de caminhada. Levava os livros nas mãos. Pensou em Faber. Faber estava lá atrás, um monte fumegante de alcatrão que já não tinha mais nome nem entidade. Ele havia queimado Faber também. Subitamente sentiu-se tão chocado com isso que teve a impressão de que Faber estivesse realmente morto, assado como uma barata naquela pequena cápsula verde jogada e perdida no bolso de um homem que agora não passava de um esqueleto, no qual se entrelaçavam tendões asfálticos. Não se esqueça, pensou ele, queime-os, ou eles o queimarão. E nesse momento a coisa é simples assim. Procurou nos bolsos, o dinheiro estava num deles, e no outro encontrou a radioconcha comum na qual a cidade falava consigo, mesmo na manhã fria e sombria. Alerta policial, procurado, fugitivo na cidade, cometeu assassinato e crime contra o Estado. Nome, Guy Montag, ocupação, bombeiro. Foi visto pela última vez. Manteve o passo firme por 6 quadras no beco, que depois desembocou numa via expressa ampla com as 10 faixas vazias. Parecia um rio sem barcos, congelado ali à luz intensa dos elevados postes luminosos. Achou que uma pessoa poderia morrer afogada ou atravessá-lo. Era largo demais. Aberto demais. Era um imenso palco sem cenário, convidando-o a atravessar correndo e ser facilmente visto sob a forte iluminação, facilmente apanhado, facilmente alvejado. A radioconcha zumbiu em seu ouvido. Procurem um homem correndo, procurem um fugitivo, procurem homem sozinho, a pé, procurem! Montag recuou para as sombras. Mais adiante havia um poço de gasolina, uma imensa cuba de porcelana branca e brilhante e 2 carros prateados estacionados para abastecer. Agora ele precisava estar limpo e apresentava-se se desejasse andar, não correr, atravessar calmamente aquele amplo boulevard como se estivesse passeando. Teria uma margem extra de segurança se lavasse o rosto e penteasse o cabelo antes de seguir seu caminho para chegar. Aonde? Sim, pensou ele. Para onde estou correndo? Para lugar nenhum. Não há lugar nenhum para ir, nem mesmo um amigo para quem recorrer, exceto Faber. Foi quando percebeu que de fato estava correndo na direção da casa de Faber, impulsivamente. Mas Faber não poderia escondê-lo, só a tentativa já seria suicídio. Mas ele sabia que iria ver Faber assim mesmo, por uns poucos minutos. A casa de Faber seria o lugar em que ele poderia realimentar sua crença, e que rapidamente se esvaía em sua própria capacidade de sobreviver. Ele só queria saber que havia no mundo um homem como Faber. Queria ver o homem vivo e não queimado, lá atrás, como um corpo inquisitado em um outro corpo. E parte do dinheiro devia ser deixada com Faber, é claro.
para ser gasta depois que Montag desaparecer. Talvez ele pudesse chegar até o interior e viver na margem dos rios ou em suas proximidades, perto das estradas, nos campos e colinas. Um grande ruído turbilhonante o fez olhar para o céu. Os helicópteros da polícia estavam levantando o voo, tão distantes que parecia que alguém havia soprado a flor cinza de um dente de leão seco. Mais de 20 deles se agitavam, oscilando, indecisos, no raio de uns 5 quilômetros, como borboletas perplexas como o outono. E então faziam voos rasantes para o solo, um a um, aqui e acolá, pousando suavemente nas ruas onde reconvertidos em viaturas rodavam estridentes pelas avenidas ou, de forma igualmente repentina, saltavam de volta para o ar, continuando sua busca. E ali estava o posto de gasolina. Os frentistas, ocupados com os fregueses, chegando pelos fundos, Montag entrou no banheiro masculino. Através da parede de alumínio, ouviu uma voz no rádio anunciar: foi declarada a guerra. Lá fora a gasolina estava sendo bombeada. Os homens nas viaturas conversavam e os frentistas falavam sobre motores, a gasolina, o dinheiro devido. Montag continuou a tentar se convencer de que a notícia tão calmamente anunciada no rádio o abalara, mas nada aconteceu. A guerra teria de esperar que ele chegasse até ela em seu arquivo pessoal dentro de 1 hora ou 2. Lavou as mãos e o rosto e se enxugou com uma toalha, fazendo pouco barulho. Saiu do banheiro, fechou a porta com cuidado e caminhou para dentro da escuridão. E por fim parou novamente à margem da avenida vazia. Ali, na fria manhã, a avenida estendia-se como que uma enorme pista de boliche, uma partida que ele teria de vencer. A avenida era tão limpa quanto a superfície de uma arena, 2 minutos antes da entrada de vítimas anônimas e matadores desconhecidos. O mero calor do corpo de Montag fazia estremecer o ar que circundava o vasto rio de concreto. Era-lhe quase impossível crer que sua temperatura pudesse provocar a vibração de todo o ambiente imediato. Ele era um alvo fosforescente, sabia disso e o sentia, e agora devia iniciar sua breve caminhada. 3 quadras adiante, alguns faróis brilhavam. Montag inspirou profundo. Seus pulmões eram como arbustos em chamas em seu peito. Sua boca estava ressecada pela corrida. A garganta tinha gosto de ferro ensanguentado e havia aço enferrujado em seus pés. E quanto àquelas luzes ali? Assim que começasse a andar, teria de calcular a velocidade com que aquelas viaturas chegariam até ele. Bem, a que distância ficava outra calçada? A uns 100 metros, parecia. Provavelmente menos, mas, de qualquer modo, era preciso tomar essa distância como base, e calculando seu passo de passeio, o percurso até lá poderia levar até 30, 40 segundos. E as viaturas, quando partissem, poderiam cobrir 3 quadras em cerca de 15 segundos. Portanto, mesmo que na metade do caminho ele começasse a correr, avançou ao pé direito e depois o esquerdo, e novamente o direito. Entrou na avenida vazia. Ainda que a rua estivesse inteiramente vazia, é claro, não dava para ter certeza de que uma travessia segura, pois um carro poderia surgir subitamente no horizonte a 4 quadras adiante e o atropelar antes que ele tivesse tempo de retomar o fôlego. Decidiu não contar os passos, e não olhou nem para a esquerda nem para a direita. A luz dos postes de iluminação parecia tão clara e denunciadora quanto o sol do meio-dia, e igualmente quente. Pôs-se a escutar o som do carro que ganhava velocidade a 2 quadras de distância à sua direita. Seus faróis móveis subitamente varreram a avenida e seu facho apanhou Montag. Continue andando. Montag pisou em falso. Agarrou mais firme os livros e obrigou-se a não se imobilizar. No impulso, deu alguns passos de corrida. Depois falou em voz alta consigo mesmo e retomou seu andar de passeio. Estava agora no meio da rua, mas o ronco dos motores da viatura aumentava à medida que ela ganhava mais velocidade. Claro que era a polícia. Estão me vendo. Mas devagar agora. Calma, não se vire, não olhe, não pareça preocupado. Ande, é isso, ande, ande. O carro acelerava, rugia.
Aumentava a velocidade, silvava, aumentava seu som de trovão, vinha deslizando, seguia uma única trajetória sibilante, disparo de um rifle invisível. Estava a 190 por hora. Aumentou pelo menos para uns 210, e Montag cerrou as mandíbulas. Parecia que o calor dos faróis queimava sua face, agitava suas pálpebras e inundava todo o seu corpo de um suor azedo. Começou a arrastar estupidamente os pés e a conversar consigo mesmo, e então simplesmente desatou a correr, abrindo passo o máximo que podia. Meu Deus, deixou cair um livro. Interrompeu o passo, quase voltou, mudou de ideia, investiu adiante, gritando no vazio de concreto. O besouro no encalço de seu alimento em fuga. A 60 metros de distância, 30, 25, 24, 23. Montag, arfando, agitando os braços, as pernas subindo, abrindo, descendo, descendo, mais perto, uivando, buzinando, os olhos agora queimados de branco, enquanto sua cabeça se torcia para encarar o facho de luz. Ora a viatura era engolida em sua própria luz, ora não era mais que uma tocha em grande velocidade em sua direção. Toda som, toda brilho. Agora, quase em cima dele. Montag tropeçou e caiu. Estou morto. Acabou. Mas a queda mudou tudo. Um segundo antes de alcançá-lo, o louco besouro deu uma guinada e desviou. Foi embora. Montag ficou ao comprido, o rosto voltado para o chão. Fiapos de risadas chegaram até ele na fumaça azul do escapamento da viatura. Tinha o braço direito avançado à frente, a mão espalmada. De fronte, a ponta do seu dedo médio, ele via, agora que erguia aquela mão, uma faixa negra de uns 2 milímetros no lugar que o pneu tocara ao passar. Olhou para aquela linha negra, incrédulo, levantando-se. Não era a polícia, pensou. Olhou para a avenida. Estava vazio agora. Um carro cheio de crianças de várias idades. Crianças entre os 12 e os 16 anos, talvez. Assobiando, gritando, aplaudindo. Haviam avistado um homem, uma visão extraordinária, um homem passeando, uma raridade, e disseram, vamos pegá-lo, sem saber que ele era o fugitivo Sr. Montag. Apenas um punhado de crianças saindo para uma longa noite de 800 ou 1000 quilômetros de algazarra em algumas poucas horas enluaradas, a face gelada com o vento e voltando ou não para casa na alvorada. Vivas ou não, nisso estava a aventura. Elas teriam me matado, pensou Montag, titubeando no ar, ainda convulsionado que o envolvia em poeira, roçando-lhe o rosto esfolado. Sem motivo algum, elas teriam me matado. Caminhou rumo à calçada oposta, ordenando a cada um dos pés que se movesse e continuasse. De algum modo, ele havia apanhado os livros esparramados e não se lembrava de ter se curvado ou tê-los tocado. Continuou a passá-los de uma mão para a outra como se fossem cartas num jogo de pôquer, que ele não conseguia avaliar. Gostaria de saber se foram os que mataram Clarice. Parou e sua mente disse aquilo novamente, bem alto. Gostaria de saber se foram os que mataram Clarice. Sentiu vontade de correr atrás delas, gritando. Seus olhos se umedeceram. O que o salvara fora a queda. O motorista daquele carro, ao ver Montag caído, instintivamente considerara a probabilidade de que passar sobre o corpo a tamanha velocidade poderia fazer o carro capotar e jogá-los para fora. Se ele tivesse continuado com um alvo vertical, Montag engoliu em seco. Bem, mais adiante na avenida, a 4 quadras dali, o carro havia diminuído a marcha, girado em 2 rodas e agora corria de volta, inclinando-se para a contramão da rua, ganhando velocidade. Mas Montag já se fora, oculto na segurança do beco escuro, a meta da longa jornada iniciada 1 hora ou teria sido 1 minuto atrás? Parou tirintando na noite, olhando para trás enquanto o carro passava e deslizava de volta ao centro da avenida, num turbilhão de risos logo dispersos. Mais adiante, enquanto andava no escuro, Montag viu os helicópteros caindo como os primeiros flocos de neve no longo inverno que se aproximava. Havia silêncio na casa. Montag se aproximou pelos fundos, avançando lentamente por uma trilha orvalhada, com um forte aroma de narcisos, rosas e grama molhada. Tocou a porta da tela dos fundos e estava aberta. Esgueirou-se para dentro,
Andou pela varanda, ouvidos atentos. Senhora Black, está dormindo aí? Pensou. Sei que isso não é bom, mas seu marido fazia isso com os outros, e jamais se preocupou e nem teve a menor dúvida. E agora, considerando que a senhora é a mulher de um bombeiro, é a sua casa e a sua vez, porque todas as casas que seu marido queimou e pelas pessoas que ele feriu sem pesar. A casa não respondeu. Montagu escondeu os livros na cozinha e afastou-se da casa de volta ao beco. Olhou para trás e a casa ainda estava escura e silenciosa, adormecida. Atravessando a cidade com os helicópteros flutuando como um pedaço de papel picado no céu, ele acionou o alarme em uma cabine telefônica solitária ao lado de uma loja ainda fechada àquela hora. E depois parou sentindo o ar frio da noite, aguardando e ouviu. À distância, as sirenes de incêndio começaram a soar e as salamandras chegando, vindo para queimar a casa do Sr. Black. Enquanto ele estava fora, trabalhando para deixar a sua mulher tremendo no ar matinal, enquanto o teto desabava e se desvazia nas chamas. Mas no momento ela ainda dormia. Boa noite, Sra. Black, pensou ele. Faber, outra batida, um sussurro e uma longa espera. Então, após um minuto, uma pequena luz bruxuleou dentro da casinha de Faber. E após outra pausa, a porta do fundo se abriu. Ficaram olhando um para o outro à meia luz, Faber e Montagu, como se cada um não acreditasse na existência do outro. Então Faber se mexeu e estendeu a mão, agarrando Montagu e arrastando-o para dentro. Fez com que ele se sentasse, voltou até a porta. O gemido das sirenes se perdia na distância pela madrugada. Faber entrou e fechou a porta. Fui um completo idiota, disse Montagu. Não posso ficar muito tempo. Estou a caminho, só Deus sabe de onde. Pelo menos você foi um idiota pelas coisas certas, disse Faber. Pensei que estivesse morto. A cápsula de áudio que lhe dei está queimada. Ouvi o capitão conversando com você e de repente mais nada. Quase saí procurando por você. O capitão está morto. Ele descobriu a cápsula de áudio, ouviu sua voz, ia rastreá-la e eu o matei com um lança-chamas. Faber se sentou e por um momento não disse nada. Meu Deus, como isso aconteceu? Disse Montagu. Numa noite está tudo bem e na seguinte estou me afogando? Quantas vezes um homem pode afundar e ainda continuar vivo? Eu não consigo respirar. Betty está morto e antes ele era meu amigo. E Millie se foi. Pensei que ela fosse minha mulher, mas agora eu não sei. E a casa está toda queimada. Eu não tenho mais trabalho e na fuga plantei um livro na casa do bombeiro. Deus do céu, as coisas que fiz numa única semana. Você fez o que tinha de fazer. Há muito que estava para acontecer. Sim, eu acredito, já que não há mais muito que acreditar. Isso ficou esperando para acontecer. Durante muito tempo eu o pressentia. Estava guardando algo. Ficava fazendo uma coisa e sentindo outra. Meu Deus, estava tudo ali. É incrível que não transparecesse em mim como uma pança. E agora, aqui estou, atrapalhando também a sua vida. Podem me seguir até aqui. Pela primeira vez em muitos anos eu sinto-me vivo, disse Faber. Sinto que estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. E por um momento, não estou com medo. Talvez seja porque estou finalmente fazendo a coisa certa. Talvez seja porque fiz uma coisa audaciosa e não quero bancar um covarde diante de você. Imagino que terei de fazer coisas até mais violentas, expondo-me ainda mais, para não falhar na tarefa e me apavorar novamente. Quais são seus planos? Continuar fugindo? Você sabe que estamos em guerra? Ouvi dizer. Meu Deus, não é engraçado, disse o velho. A guerra parece tão distante. Por que estamos com os nossos próprios problemas? Ela parece tão distante porque estamos com os nossos próprios problemas. Eu nem tive tempo para pensar. Montagu tirou $100 do bolso. Quero que fique com isso. Use-o como melhor for útil depois que eu sair. Mas pode ser que ao meio-dia eu já esteja morto. Guarde com você. Faber aceitou. É melhor você tomar o rumo do rio, se puder. Siga ao longo dele e se conseguir chegar até as velhas linhas férreas que seguem para o interior, siga por elas. Embora hoje em dia quase tudo esteja transportado por via aérea e a maior parte das ferrovias esteja abandonada, os trilhos ainda estão lá, enferrujando. Ouvi dizer que ainda existem acampamentos de andarilhos espalhados por todo o campo, aqui e ali. São chamados de acampamentos itinerantes. E se você continuar caminhando até bem longe e abrir o olho, dizem que há muitos bacharéis de Harvard nas trilhas daqui até Los Angeles.
A maioria deles é procurada e caçada nas cidades. Acho que ainda sobrevivem. Não há muito deles e imagino que o governo nunca os considerou perigosos o bastante para ir atrás deles. Você poderia se esconder com eles por algum tempo e depois entrar em contato comigo em São Luís. Estou partindo para lá no ônibus das 5 dessa manhã para encontrar-me com o gráfico aposentado. Finalmente eu também sairei da toca. Esse dinheiro será bem empregado. Obrigado e que Deus o abençoe. Não quer dormir alguns minutos? É melhor eu me apressar. Vamos checar. Faber levou Montag rapidamente para o quarto e afastou para o lado a moldura de um quadro revelando uma tela de televisão do tamanho de um cartão postal. Eu sempre quis algo bem pequeno, algo que eu pudesse esconder na palma da mão, se necessário. Nada que pudesse me denunciar, nada grande demais. Aí, veja só, e ligou o aparelho. Montag, disse o monitor de TV que se acendeu. Montag. O nome era soletrado por uma voz. Guy Montag. Ainda está foragido. Helicópteros da polícia o estão procurando. Um novo sabujo mecânico foi trazido de outro distrito. Montag e Faber se entreolharam. O sabujo mecânico nunca falha. Desde a primeira vez que foi utilizado em rastreamento, essa incrível invenção jamais cometeu erros. E essa noite, essa emissora terá orgulho de acompanhar o sabujo por meio de câmera montada em helicóptero quando ele começar a buscar seu alvo. Faber serviu 2 copos de uísque. Vamos precisar disso. Beberam. O nariz do sabujo mecânico é tão sensível que é capaz de rememorar e identificar 10.000 ingredientes olfativos de 10.000 indivíduos diferentes sem necessidade de reajuste. Tomado de um leve tremor, Faber olhou para sua casa, as paredes, a porta, a maçaneta e o sofá em que Montag agora estava sentado. Montag percebeu, e ambos olharam rapidamente pela casa e Montag sentiu suas narinas se dilatarem, e ele percebeu que estava tentando seguir seu próprio rastro. Seu olfato subitamente estava aguçado o bastante para sentir a trilha que ele havia deixado no ar do quarto e o suor de sua mão na maçaneta, gotículas invisíveis, mas tão inumerosas quanto as joias de um pequeno candelabro. Ele era uma nuvem luminosa, um fantasma que tornava novamente impossível respirar. Viu Faber conter sua própria respiração, com medo de inalar aquele fantasma para dentro de seu próprio corpo, e talvez de ser contaminado pelas exalações e odores invisíveis de um foragido. O sabujo mecânico está agora pousando de helicóptero no local do incêndio. E ali, no pequeno monitor, estava a casa incendiada, a multidão e alguma coisa coberta por um lençol. E do céu, flutuando, o helicóptero descia como uma flor grotesca. Com que então eles precisam encenar seu jogo, pensou Montag. O circo deve prosseguir, mesmo com a guerra começando dentro de uma hora. Ele observou a cena, fascinado, sem querer se mover. Parecia muito remota e não lhe dizer respeito. Era uma peça à parte e independente, maravilhosa de assistir e não deixava de causar um estranho prazer. Isso é tudo por minha causa, pensou ele. Meu Deus, isso tudo está acontecendo só por minha causa. Se ele quisesse, podia até se retardar ali, confortavelmente instalado, e acompanhar todas as fases da caçada, por becos, ruas, vias expressas, vazias, atravessando terrenos e parques com pausas aqui e acolá para os necessários comerciais, de outros becos até a casa em chamas do Sr. e Sra. Black, e assim por diante, até finalmente a esta casa, onde Faber e eles estavam sentados, bebendo, enquanto o sabujo mecânico farejava até a última pista, silencioso, como o plano da própria morte, deslizando até parar do lado de fora, naquela janela ali. Então, se quisesse, Montag poderia se levantar, caminhar até a janela e, sem tirar o olho do monitor de TV, abrir a janela, inclinar-se para fora, olhar para trás e ver a si mesmo, dramatizado, descrito, representado, parado ali, retratado na pequena tela brilhante da televisão. Um drama a ser assistido objetivamente, sabendo que, em outros salões de TV, ele estaria em tamanho natural, em cores, perfeito em 3 dimensões, e se mantivesse o olhar bem aberto, rapidamente veria a si mesmo. Um instante antes de cair no esquecimento, recebendo a injeção para o bem de inúmeros espectadores, que arrancados do sono alguns minutos mais cedo pelas frenéticas sirenes de seus telões, vinham observar uma grande caçada, o festival de um homem só. Teria ele tempo para um discurso?
quando o Sabujo o apanhasse diante de 10, 20 ou 30 milhões de pessoas, poderia ele resumir a vida inteira de sua última semana em uma única frase ou palavra que permanecesse com eles por muito tempo depois que o Sabujo se virasse? Com ele preso em suas tenazes de metal e se afastasse trotando na escuridão, enquanto a câmera permanecia estacionada, observando a criatura e sumindo na distância, num esplêndido fade-out, o que ele poderia dizer numa única palavra, em poucas palavras, para lhes marcar a ferro todos os seus rostos e os despertar? Olhe, sussurrou Faber. De um helicóptero saía algo que não era máquina, nem animal, nem morto nem vivo, brilhando como uma pálida luminosidade verde. A coisa parou perto das ruínas fumegantes da casa de Montag, e os homens lhe trouxeram um lança-chamas que ele descartara e o colocaram sobre o focinho do Sabujo. Ouviram-se pequenos roncos, cliques e zumbidos. Montag meneou a cabeça, levantou-se e bebeu o rosto do uísque. Está na hora. Sinto muito por isso. Pelo quê? Por mim? Minha casa? Eu mereço tudo. Corra, pelo amor de Deus. Talvez eu possa atrasá-los aqui. Espere. Não adianta nada você ser descoberto. Quando eu partir, queime a coberta dessa cama em que toquei. Queime a cadeira da sala de estar no incinerador na parede do seu quarto. Esfregue a mobília com álcool, limpe as maçanetas, queime o tapete do salão, ligue o ar-condicionado no máximo em todos os cômodos e, se você tiver, pulverize inseticida. Depois ligue no máximo os expansores do jardim para que lavem as calçadas. Com um pouco de sorte, podemos matar o rastro, pelo menos até aqui. Faber apertou-lhe a mão. Vou cuidar disso. Boa sorte. Se estivermos ambos com saúde, na semana que vem, ou na outra, faça contato pela posta restante de São Luís. Lamento dessa vez não poder ir com você, por fone de ouvido. Aquilo foi muito bom, para nós dois. Mas meu equipamento era limitado. Na verdade, nunca pensei que eu fosse utilizá-lo. Que idiotice da minha parte. Não penso em nada. Estúpido. Estúpido. Por isso, não tenho outra cápsula verde, do tipo certo, para colocar em sua cabeça. Agora vá. Só uma coisa. Depressa. Pegue uma valise e encha com suas roupas mais sujas, um terno velho, quanto mais sujo melhor. Uma camisa, um tênis velho, um velho tênis e meias. Faber se foi e voltou num minuto. Lacraram uma valise de papelão com fita adesiva, para conservar o antigo odor do Sr. Faber, é claro, disse Faber, transpirando com a tarefa. Montag espalhou o uísque do lado de fora da valise. Não quero que eles abujam parecendo 2 cheiros de uma vez. Posso levar esse uísque? Precisarei dele mais tarde. Nossa, espero que isso funcione. Trocaram outro aperto de mãos, e ao saírem pela porta, deram uma olhada na TV. O Sabujo estava a caminho, seguindo pelas câmeras dos helicópteros. Silencioso, ele farejava o grande vento noturno e estava correndo pelo primeiro beco. Adeus. E Montag saiu habilmente pela porta dos fundos, correndo com a valise semi-vazia. Atrás dele ouviu o sistema de irrigação do jardim saltar, enchendo o ar escuro com uma chuva miúda e depois com um jorro firme por toda a parte, lavando as calçadas e escorrendo para o beco. Ele levou algumas gotas dessa chuva consigo em seu rosto. Pensou ter ouvido o velho dizer adeus, mas não teve certeza. Afastou-se correndo muito depressa da casa, rumo ao rio. Montag corria. Podia sentir o Sabujo como o outono, aproximar-se frio, seco e ligeiro, como um vento que não agitava a grama, não chacoalhava as janelas e nem perturbava as sombras das folhas nas calçadas brancas quando passava. O Sabujo não tocava o mundo, carregava seu silêncio consigo, de sorte que Montag podia sentir o silêncio acumulando uma pressão atrás de si por toda a cidade. E Montag sentiu a pressão aumentando e continuou a correr. E aqui a gente conclui a página 168. Gente, vocês viram que o Montag conseguiu chegar na casa do Faber, trocar aquela ideia e tal. E ele vai continuar fugindo. E eu espero de verdade que dê tudo certo pra ele, gente. Porque ele se meteu nessa encrenca, entendeu? Por uma coisa boa, né? O Faber ainda falou, ó. Pelo menos você foi idiota por, né? Com boas razões, entendeu? Porque ele, né? Enfim. E, gente, o Sabujo, né? Aquele cachorro mecânico lá, coisa doida, né?
tá atrás dele porque consegue farejar, então tá atrás dele. E aí? Meu Deus, meu coração. Quero que o Monta consiga se livrar dessa e que o Faber também consiga se livrar e não sobre pra ele também, gente. Sério. Meu Deus. E agora? Tô agoniada, gente. Vamos terminar essa história logo, porque eu quero saber o que vai acontecer. Gente, vou pedir desculpas aqui que no meio da leitura, tá? Começou a passar um carro do ovo aqui. Raramente passa carro do ovo aqui onde eu moro, que eu moro em área rural. Ou seja, eu já comentei isso com vocês. E passou o carro do ovo, gente. Tipo assim, como assim? Sábado à tarde? Eu tô gravando esse vídeo num sábado à tarde. Finzinho de tarde. Cara, o carro do ovo passando. Não. Não é legal. Me atrapalhou um pouco. Saiu aí o som, né, dele falando. Vocês me perdoam, tá bom? Não tem o que fazer. É isso. E os cachorros latindo, vocês já estão acostumados, né, gente? Cachorro não tem o que fazer também, não. Bom, amanhã eu volto, então, com a leitura das páginas 169 e até a 187. Gente, olha isso, cara. Eu li até a 168. É isso. Eu vou ler da 169 até a 187. E a gente termina a parte 3 no dia 12. Então, tem mais 2 dias de leitura pra gente concluir aqui a história. E depois, no dia 3, eu vou ler o pós-fácil, tá, gente? Então, eu conto com você amanhã para dar continuidade aqui, para dar sequência à leitura de Fahrenheit. E eu espero que você esteja gostando, tá? Conto com o seu like, conto com a sua ajuda para compartilhar e pra gente atingir os 1000 inscritos logo. Belezinha? É isso. Espero você amanhã às 3 horas. Tá bom? Beijo. Até amanhã, gente. Tchau.